Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do programa Campo Afora. O projeto Campo Afora é um podcast multidisciplinar sobre o agronegócio. Sempre serão 2 gravações por mês, com duração média de 1 hora. Eu, como âncora, Rogério Rosado, e meus convidados irão trocar experiências sobre inovações no agro, plantio, clima, custos na lavoura e como o produtor pode aumentar seus ganhos com o agronegócio. A TV Santa Maria, canal 19 da NET, leva ao ar no seu canal com aproximadamente 40 mil pontos na cidade. Amigo TV, que distribuiu o sinal para 140 municípios do estado. A última estimativa estava em 350 mil pontos em todo o Rio Grande do Sul. Maxi Cloud TV e a CNET TV com mais 150 mil pontos em todo o Brasil. Também pelo YouTube da TV Santa Maria, @SM Produtora, com 3.300 inscritos. Facebook da TV Santa Maria, @TV Santa Maria, com 16 mil seguidores. Instagram, TV Santa Maria, @TV Santa Maria, com 3 mil seguidores. Está eu na apresentação, Rogério Rosado, com a direção do André Trevisan, coordenação da Thaís Trevisan, diretora de negócios Giovana Felice, coordenador técnico de televisão, o Ademir Lima, e o técnico de imagem, o Marcelo Trevisan. Sempre o programa com convidados que conhecem a área, que estão aí nessa luta diária do agronegócio. O programa tem o apoio cultural do Grupo Spray Solutions, é uma startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E a Multirural Agro Cerealista, benefícios em todos os campos. Hoje, como estamos em primavera, não chegou o verão ainda, apesar de que o tempo o verão vai ser complicado. Estamos na primavera, então o programa continua florido, Eu fico muito feliz quando a Giovana me brinda com isso. Estou recebendo mais uma vez a Lisandra Rocha, empresária do agro. Seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigada. E pela primeira vez, doutora Ana Luísa Arigoni, advogada ambiental. Muito obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Privilégio é nosso. A gente vai falar aqui sobre vários assuntos, Esse desafio que é, e por mais que a gente tente entender, a gente não, porque a gente está virado no agro aí, Lisandra? Mas a agricultura, ela mudou o mundo, Foi o primeiro grande desenvolvimento. A revolução começou com a agricultura, quando o homem deixa de ser aquele ser que andava pelo mundo caçando, e começa a plantar e tirar da terra o seu sustento. A partir daí, então, a civilização tomou um novo rumo. Apesar de toda essa história, só quem está no agro sabe os desafios que o agro tem, nessas mudanças climáticas, adaptações, as mudanças políticas, as mudanças econômicas e mais algumas coisitas más que a gente não entende. Mas é necessário, como sempre, estar ali, de peito aberto, trabalhando. Então, que bom ter-te de novo aqui. E hoje a gente já falou outra vez aqui um pouco mais sobre o plantio. Mas eu sei que na tua propriedade também lida com a questão de criação. E o Rio Grande do Sul era, há muito tempo atrás, um celeiro do Brasil. De repente, o Sul ficou para trás um pouquinho. O gaúcho começou a ficar um pouco ultrapassado. Eu me lembro que dizia assim, parem de misturar gado. Façam cruzamento. A gente perdeu um espaço para estados como Mato Grosso, como Goiás. Como está hoje a situação da criação no Rio Grande do Sul? Eu acho que a criação está cada vez mais tecnológica também, porque o gado está rastreado, Tu tem que ter uma sanidade boa para o animal, para te poder entrar no campo, no meio, para te poder concorrer, Porque hoje em dia, se tu não tem um animal sadio, se não as práticas de manejo não são adequadas, tu
já sai fora, né? O pessoal tem esse... tu já está entrando nesse meio, então tu tem que concorrer com aquilo ali. Tu tem que ter práticas boas, o animal tem que ser cuidado, ele vai tomar todas as vacinas, desvermificar. Então, são práticas que a gente tem que adotar e que são adotadas hoje, senão tu não concorre mais no meio. Né? E o mercado, principalmente o mercado internacional, onde vai quase 80% da nossa produção, ele está muito exigente, né? Sim. Até o interno também está exigente. Tanto que se tu for ver, hoje em dia, para te mandar a tua carne para um frigorífico, ele tem 1001 exigências, né? Ele exige que o gado seja rastreado, ele exige comprovações de onde é a tua propriedade, qual é o produto que tu utilizou com o animal, o que tu fez com o animal, tudo. Desde quando nasce, no caso nosso, né? Lá a gente tem a cria, a recria, né? E a terminação. Então, são todas as etapas. Então, eles exigem que tu passe todas essas etapas para o frigorífico, senão ele não carrega o teu gado. Um ponto importante, tu trabalha nos dois lados, né? Na criação de gado e também na plantação. Até um tempo atrás, a convivência entre criação de gado e lavoura era um pouquinho mais, digamos, tranquila. Hoje há algumas mudanças, né? O pessoal evita de colocar gado em cima da lavoura, a questão de compactação de solo, tudo isso, até pelo que as janelas de produção hoje estão muito exigentes, a questão de chuva, né? Ter um solo competitivo. Como é que está essa convivência entre gado e lavoura? Na minha parte, eu acho mais complicado falar, porque eu fui criada com o gado, né? Eu cresci sendo criadora de gado. Minha família toda era só para criação de gado. E daí, depois que eu casei, a gente focou mais na lavoura, mas não deixamos a criação de lado. Eu acho que dá para ter um meio termo, dá para te criar os dois pontos, assim, tu pode levar junto. Porque diz assim, mas e a compactação do solo, que nem tu falou? Mas a gente tem os descompactadores. E outra, o gado, ele te ajuda. Ele faz o manejo dele mesmo contra pragas que existem. Então, eu acho que é um pouquinho de cada coisa que o pessoal... Se tu botar entre meio termos, dá para tudo e tem espaço para todos e para todos. Né? Então, eu sou bem complicado nesse ponto. Eu acredito que a lavoura e a pecuária dão junto. E uma fortifica a outra. Eu acho que não tem esse... porque vai compactar o solo, porque vai ter problema no efeito estufa. Todo mundo precisa comer. É proteína igual. Tu não vai deixar de fazer o churrasquinho lá no final de semana. Então, é complicado, né? Quem não gosta de um churrasco? Não é só nós, gaúchos. Não. Se tu sair afora por aí, o mundo afora. Todo mundo eu já sempre digo que carne assada, o homem come desde a época que descobriu o fogo, né? E aí que também se manteve, aí foi o primeiro passo para ele se manter como uma civilização, começou a criar os seus núcleos, né? O churrasco gaúcho é um pouco diferente, né? Aquele em fogo de chão, apesar dos ambientalistas hoje, doutor, daqui a pouco fala com a senhora, não pode mais sem espeto de pau, mas era o espeto de pau, aquela boa costela, né? Esse é o churrasco gaúcho tradicional, o resto é carne assada. Mas também, antigamente, até porque o gaúcho tem uma origem de vastas estâncias, né? Eram fazendas, se criava gado ali por 5 anos, né? Até tem uma frase do Joaquim Francisco Assis Brasil, que é o patrono da agricultura, assim, eu quero trazer para cá o Devon, porque chega de gado com aspa grande e pouca carne. E o gaúcho tinha maneira de deixar 5 anos no campo, quanto maior as aspas, parece que ganhava. Hoje, tu consegue ter e precisa ter uma rentabilidade, um retorno em espaços menores. Uhum. Hoje em dia, tu não pensa mais no gado aspado. Hoje em dia é tudo mocho. Quanto menos aspa, melhor. Porque ele não... Infelizmente, né, a gente briga entre a gente. Como é que o animal também não vai brigar, né? Ele é irracional, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, ele vai se machucar. E daí, então, quanto mais as raças estão... como é que eu vou te dizer assim? Elas têm que produzir mais cedo. É uma
expectativa nossa. O retorno tem que ser muito rápido. O retorno tem que ser rápido. Então, tu não vai comer uma carne de um boi lá de 5 anos, de 6 anos, ou de 10 anos. Na época dos meus avós eram isso, né? Chamavam os bois cavernudo, né? Que já, aquele que engordava, emagrecia e seguia ali no campo, né? E eles achavam... Essa carne já não é tão macia. Isso. Nesse sentido. É, nesse sentido. E hoje em dia tu vai comprar uma carne, se a carne não tá macia, tu não quer. Uma carne tem que ter um marmoreio preciso, bom. O que tu pega? Um Angus, um Brangus, né? Então, já se acabou com aquela história de só o zebu, né? O Nelore, só o charolês. Se tem. Mas o que tu come hoje mais? Angus e Brangus. É uma carne que produz bem mais cedo e ela é bem mais macia porque o marmoreio é mais parelho. Fica mais bonito, mais gostoso, né? E o gaúcho gosta de uma carne boa. Eu digo assim, a gente é mais exigente com as nossas coisas do que os outros, né? Se tu sair por aí, qualquer um vai comer... Ah, tá ótimo, tá maravilhoso a carne. Que carne bonita e não sei o quê. Não, a gente é exigente com a gente mesmo. O nosso paladar é muito seletivo, né? Mas eu preciso introduzir essa nossa convidada, a doutora Ana Luísa Arigoni. Obrigado pela presença, né? O desafio hoje, eu vou começar já por esse assunto, que é o assunto hoje que está em pauta no Brasil, né? Até porque, infelizmente, o agronegócio sofre algumas pressões, que é a questão do marco temporal, né? Que é algo que vem preocupando, né? Que essa decisão que vai ser política, alguma coisa, em função da demarcação de terras indígenas, né? Quem estava na terra até 1988, o governo quer derrubar, né? E sempre jogando a culpa de que o agricultor, né? Como é fazer direito, como é ser advogada, como é ser alguém que lida com leis, numa briga dessas aí, o que se torna, de repente, o agricultor e quem o defende, um marisco na briga do rochedo com o mar. Acaba que vira uma briga política, né? Do governo atual contra o agro, se posiciona dessa maneira. Por mais que a nossa bancada hoje seja a maior parte ruralista, né, e que defenda essa parte do agro. Isso é muito bom. Eu costumo dizer que para os meus clientes ou futuros clientes, né, que eles chegam com receio, porque como eu me apresento como advogada da área ambiental, eles já imaginam que eu vou identificar todos os problemas e apontar o dedo, né? Essa semana eu atendi um produtor lá em Candelária que me disse: doutora, a senhora não vai colocar o dedo na minha moleira, né? E eu disse: não, fique tranquilo, eu estou aqui justamente para ver o seu lado, lhe defender, né? Eu sempre prezo pela fala do desenvolvimento sustentável. O meio ambiente ele tem que ser preservado, sim, mas a atividade econômica ela também tem que funcionar. Hoje o agronegócio ele é aproximadamente 27% do PIB brasileiro é do agronegócio. Então veja que setor tão importante, né? E essa decisão do marco temporal ela impacta principalmente na questão da propriedade, né? Os direitos da propriedade. Imagina a insegurança jurídica que nós todos os cidadãos teremos, né? De poder ter tomada ou desapropriada, invadida a sua terra por povos indígenas, né, sem termos um parâmetro, assim, porque o que é esse marco temporal, né? A partir da Constituição de 88, naquele momento, na verdade, da promulgação da Constituição de 88, se não me engano foi em outubro, os indígenas que estivessem em posse de determinadas terras teriam direito, né, salvo discussões sobre a terra. Uma vez que se derruba esse marco temporal, nós não temos uma posição, então fica tudo muito amplo. Imagina a insegurança que isso vai causar, né? Produtores que estão há séculos, há famílias, há gerações naquelas propriedades, simplesmente têm a sua terra, tem que entregar a sua terra? Como assim? Né? Olha o impacto que isso vai causar, tanto na economia, né? A atividade dos produtores que plantam, que têm gado. Então, é um debate importante. Né, foram derrubados os vetos, ainda existe questionamento, um possível questionamento dessa decisão, mas hoje prevalece o marco temporal ainda. Né? Os vetos foram nesse sentido, na verdade a derrubada dos vetos foram nesse sentido, de prevalecer o marco e nos trazer uma certa segurança ainda. Temos que aguardar o STF se pronunciar, né? Sim. Porque lá há outro pensamento. Mas eu conversava fora do ar aqui com a Lisandra, né? Até porque a gente já teve esse assunto em outro programa.
Porque, na realidade, são brigas ideológicas. A gente não é nem um anjinho aqui, nem alguém de saber que não existe pessoas no agro que não são tão corretas, né? Assim como em outras áreas. Né? Mas a gente tem que falar num cômputo geral. Nós tivemos aí 3 anos de seca. Né? O estado sofrendo com seca. Agora começou uma época de chuva. A gente fez um cálculo aqui por baixo, né, Lisandra, que desde setembro até agora choveu mais de 1.000 milímetros. Onde é que foi parar toda essa água, doutora? No mar. Porque tem um conceito, tem uma briga de ambientalistas de que não pode mais reter a água. Tem toda uma dificuldade, aí eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, né? Não pode reter a água mais. E essa água vai embora, né? E a gente já conversou sobre isso, de que, claro que existe alguma mudança climática em função da ação do homem, mas o mundo é cíclico. A cada 100 anos o mundo passa por mudanças climáticas. Essa chuva que caiu agora, a notícia que se tem que foi há 100 anos atrás. Né? E ela tem que ver com a temperatura do mar. Né? E a gente vê aqui muitos locais, como o pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, a gente dividindo o estado. A região da Serra, o pessoal convive muito bem, porque é uma região de mais florestas. A nossa região do Pampa, ela tem pouca floresta. Né? E era um campo que foi usado de maneira errada, não sei. É aquilo que se aprendeu, era gado extensivo. Ou uma agricultura, uma monocultura que se revirava a terra. Hoje está entrando, né, o plantio direto. Como é que a senhora tem acompanhado essa briga de ambientalistas, e é a sua área, né, com agricultores, onde os extremos acabam falando mais alto? Hoje você tem estão batendo muito no agro, né? E muito sem evidências. Hoje é tudo muito raso, muito pelas manchetes, as pessoas já são formadoras de opinião sem se aprofundar nesse assunto. Então, é importante se dizer que, bem como você comentou, assim como tem pessoas que fazem errado, sim, e não só no agro, como em qualquer outra atividade. Isso é uma minoria, isso é uma exceção. O agronegócio, se ele não produzir de forma correta, sustentável, ele daqui a pouco não vai mais ter como produzir. Ele mesmo cobra o preço, né? Ele mesmo cobra o preço. Então, se ele não cuidar daquela propriedade, se ele não cuidar do gado, fizer o manejo com os animais, por exemplo, ele mesmo não vai poder ter um retorno financeiro com aquilo. Então, é muito temerário quando se aponta o dedo para um setor que é preocupado com o desenvolvimento, tanto ambiental quanto até porque econômico. Os custos estão muito altos. Claro. Né? Hoje o custo de uma lavoura é fora do normal, né? E a gente pensa para economizar o máximo possível. Mas tem pragas que não existem, né? Que cada ano ela vai mudando, ela vai tomando outras formas e vem de outro jeito, que aquele produto que tu usou não funciona mais. E aquela dose que tu colocou não funciona mais. Tu tem que dobrar. A gente até falou aqui em outros programas que a gente até gostaria de ter uma planta sem precisar usar qualquer tipo de defensivo. Com certeza. Um gado sem precisar usar nenhum tipo de medicamento e um corpo humano sem usar nenhuma droga. É possível isso hoje? Não, o mundo é... E eu vi um número absurdo, Ana Luísa, quando surgiu a época da Covid, né? Quantos vírus tem na Terra? Sabe quantos é o número? Não. Eu me apavorei. 30 nonanilhões. Consegue imaginar isso? Tem mais vírus na Terra do que estrelas no céu. Nossa. Então, o mundo foi criado por germes, por bactérias, por vírus. Alguns sobrevivem muito bem, outros a gente se adapta, mas de repente alguns, né, e é o problema dessa na lavoura, uma lavoura que precisa muitas vezes de defensivo ou de algum produto mais eficiente, porque pragas vêm e elas se tornam resistentes, o gado também, né? Lógico que isso afeta o meio ambiente, afeta, mas é porque se quer ou é pela necessidade? Mas aí nós temos ao nosso favor a tecnologia, né, para fazer o estudo, né, para aprimorar essas questões. Hoje, além nós temos os bioinsumos, né, e aí a produtora me ajuda aqui nesse sentido, que não impactam tanto o meio ambiente, mas claro que eles por si só às vezes não funcionam. Por quê? Porque justamente existe uma evolução muito rápida das pragas e tem as intempéries, nós dependemos do clima, nós dependemos de N fatores. Então, quando você fala que tem que economizar, eu tenho um cliente que planta arroz,
E eu perguntando para ele se ele já tinha plantado. E agora ele disse, doutora, eu terminei recentemente porque eu estava me guardando, porque eu tenho produtores vizinhos que plantaram 3 vezes e perderam o plantio por causa da chuva. Então, imagina se eu planto 3 vezes ali, daqui a pouco eu não consigo nem tirar o valor daquele plantio. E se ele arrenda aquela terra ainda, é pior ainda. Então, veja a insegurança mesmo econômica, né? E se não forem levar a sério e executar um trabalho com segurança, assim, o risco é muito grande. E a gente comentava também, né, Elisandra, sobre isso, que aí também tem um pouquinho de culpa de uma parcela, não é total, né? Nós sabemos que hoje a agricultura, mais do que nunca, ela está muito tecnológica, né? Tu precisa primar por tudo que é tipo de tecnologia avançada, mas alguns ainda pecam na aplicação, né? Não fazem uma manutenção do seu equipamento. É mais ou menos como um paciente, Ana, que vai no médico, mas te dá um antibiótico, toma 3 vezes por dia por 1 semana. Ele volta depois, melhorou? Não, tu tomou assim, tomei 1 por dia. O médico vai ter que dar um antibiótico mais forte, por mais tempo, porque a bactéria se tornou resistente. No caso da lavoura, a mesma coisa. Se tu aplicar de maneira errada uma dose a mais ou a menos, porque não fez uma manutenção do equipamento, tu vai ter uma recidiva, tu vai ter um inso que vai estar resistente, tu tem que aumentar a dosagem, o que traz um risco maior. Com certeza. E pegando essa tua deixa aí da medicação, né, que foi lá, o médico deu antibiótico, deu um receituário para ele. Para a planta é a mesma coisa. Vai o agrônomo, faz o receituário para a planta. Então, ele vai lá e diz como se fosse o médico nosso. Então, não é assim, dizer assim, que o agricultor está indo lá e colocando do jeito que ele quer. Não. Vamos parar com esse meio. O agricultor não está aqui para pegar e tentar afetar as pessoas. Pelo contrário, se tu for ver a dosagem que a gente coloca numa planta, é mísera, perto de um comprimido que nós, humanos, tomamos. Então, quer dizer que nós tomamos N drogas por aí. E a planta é só para ela se defender da praga. Assim como a gente toma a medicação para se defender das N bactérias que existem no mundo. Né? Então, existe gente que aplica errado? Existe. Não vou te dizer que não existe, porque tem os que fazem certo e os que fazem errado. Agora, quem é que vai sofrer? É a gente aqui na cidade? Não. É ele mesmo lá no campo. Porque ele vai gastar mais, ele vai ter problema de saúde, porque o aparelho dele está errado, não está configurado exatamente. Tem gente ainda, mudando mais um pouco de assunto, tem gente ainda que não tem um pulverizador fechado, que ainda aplica produto ou com aquelas maquininhas costais, sem nenhum EPI. Nossa. E tem gente que ainda vai no trator, sem uma gabine, sem nada, né? Vira o vento, toma aquele banho. Sem se preocupar se o sol está muito quente, se tem um vento maior, se tem derivação. Né? Tive problemas, isso eu tive, problemas sérios com um vento, que vizinhos aplicaram com um vento de 35 km por hora. Veja só, até a medição do vento precisa ser feita. Precisa, né? Todo mundo precisa medir. Tem horário para te aplicar, né? Eu tive problemas, realmente, nesse sentido, que a pessoa aplicou num horário fora de horário e com um vento de 35 a 39 km por hora. Não tem condições, né? Aí, quando dá os problemas, aí diz, pois é, desculpa. Desculpa não é desculpa. Quando não fazem o manejo da embalagem de forma errada, né? Muito errado. Tem caso de, imagina embalagem próxima à água, isso não pode, isso sim não pode. Eu comentei acho que foi com a Elisandra ou com alguém aqui no programa, que eu morei 15 anos na cidade de Manioviana, tá? Na beira do Rio Ibicuí. Um dia a gente fez um cálculo que da ponte do Rio Ibicuí até o Rio Itu, que é a divisa de Manioviana com Maçambará, Itaqui e Alegrete, nós tínhamos 250 bombas puxando água. Dessas 250 bombas, 230 proprietários iam lá, tiravam uma árvorezinha, botavam a sua bomba, puxavam. Os outros 21 destruíam a natureza. Lavavam os seus equipamentos dentro do rio, quando não largavam os recipientes dentro do rio. Quer dizer, uma parcela muito pequena, mas essa parcela pequena acaba prejudicando. Ana, estamos saindo de uma COP. Né? O meio ambiente ele é falado pelo mundo todo.
E o Brasil é apontado por todo mundo, né? E eu me lembro aqui de um cara chamado Enéas, doutor Enéas, que foi tido como um louco. E a gente olhando as declarações dele hoje, ele sempre dizia, não estão preocupados com a nossa mata amazônica, porque se estivessem, era só reflorestar a mata de vocês na Europa, né, nos Estados Unidos. Vocês estão preocupados com a nossa riqueza embaixo do solo. Né? Mas o Brasil é tido como hoje o bode expiatório. Todo mundo cobra do Brasil e não cuida no seu meio ambiente. Os Estados Unidos, nós sabemos que as florestas foram destruídas, a Europa também. Né? E a gente vê muita conversa. Qual é o maior desafio hoje, por exemplo, da doutora Ana como advogada ambiental? Quais os principais desafios que tu tem para conseguir fazer com que o homem do campo possa produzir, né, obedeça às leis e não seja, digamos assim, punido por alguma coisa? Sabe que essa é uma fala constante minha. Qual o incentivo que o produtor rural tem de regularizar o que já foi feito, errado principalmente? Quando nós pensamos nisso, hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa realidade é a seguinte: o produtor quer abrir lavoura, tá? Eu já tenho lavoura, eu quero abrir uma nova. Vou pedir uma regularização para fazer de forma correta. Vou lá na FEPAM, solicito o que eles fazem, vão vistoriar a área. Mas o que eles vistoriam? Não só a área que a gente solicitou, vão vistoriar toda a propriedade. E a partir disso, o que eles vão fazer? Vão gerar autos de infração ambiental, ou seja, multas ambientais do resto. Então, que estímulo o produtor tem de chegar no órgão ambiental e dizer, olha, eu estou querendo fazer de forma correta. Não que tem que passar pano por coisas que foram feitas de forma errada, mas não se vê nenhum benefício dele procurar de forma voluntária para que não seja punido de forma rigorosa sobre isso. Hoje, eu tenho muitos clientes que são autuados por supressão da vegetação sem licença, corte de vegetação, áreas que eram passíveis de supressão, mas também áreas em preservação permanente, áreas ao redor de água, né, de nascentes, enfim, intervenções nesse sentido. O que acontece? Surge o processo ambiental, junto com o órgão ambiental, e isso não é falado, mas surge um processo com o Ministério Público, que surgem os famosos TACs, que são os termos de ajustamento de conduta, e se é um crime ambiental, surge o processo criminal. Então, nós estamos falando de 3 crimes. Como que as autuações estão ocorrendo hoje no Rio Grande do Sul? Eu falo hoje porque é uma realidade. Os monitoramentos eles são feitos via satélite. Existe um sistema chamado MapBiomas, que faz um alerta de acordo com a coloração da vegetação. É algo simples. O sistema identifica, não que o sistema vá gerar o auto da infração, não. Os órgãos utilizam desse sistema como embasamento para ir fiscalizar. Então, agora, recentemente, eu enviei até para uns clientes que eu tenho, foi feita uma operação chamada Mata Atlântica em Pé. Eles fiscalizaram pelo MapBiomas do Rio Grande do Sul, o Paraná e, se não me engano, Santa Catarina, que é onde pega a Mata Atlântica. Só no Rio Grande do Sul, 30 municípios foram fiscalizados. 1.600 hectares foram identificados com corte irregular de vegetação. Surgiram multas de 29 milhões de reais. Isso, estamos falando de autuações que eles ainda nem foram em loco para verificar. É só o primeiro relatório. Veja, recém vão gerar os autos de infração e dar andamento. Como que o cliente vai ter a segurança, eu digo o cliente, o produtor rural, de regularizar essa situação? Porque ele vai, ok, daí as áreas são embargadas, porque se está feito de forma errada, eles embargam, ou seja, suspendem as atividades até que se regularize, e as multas são altas. Pagando a multa ambiental do administrativo não quer dizer que tu vai resolver o civil com o Ministério Público e nem o criminal. Então, muitos produtores, eu vou assinar aqui o acordo com o Ministério Público, acha que resolve, mas assinou um acordo que nem vai conseguir cumprir no prazo estabelecido, não tem uma consciência nesse sentido. Ou eu vou procurar não falando dos meus colegas, mas um advogado que não seja da área e não tenha o conhecimento que surgem esses 3 processos. E aí só pega a causa criminal, por exemplo. Vou olhar o processo criminal, ele pensa, eu resolvendo como é no judiciário, com certeza vai resolver os demais, né? O administrativo vai estar incluído aqui. E não é a realidade. Então, essa com certeza é a principal dor hoje do que eu visualizo na minha área, né, como advogada da área ambiental, o cliente quer fazer certo, mas qual é o benefício que ele vai ter, ou qual é o incentivo que ele vai ter de regularizar o que ele já fez errado?
né? Então, como que esse produtor vai chegar até o órgão ambiental para regularizar? Se ele vai ser multado. Se eu chegar lá na FEPAM, no IBAMA ou na Secretaria do Meio Ambiente, que seja, ele vai ser multado de qualquer maneira. Os órgãos, eles não têm essa facilidade, não é facilidade a palavra, é... Discernimento. Esse discernimento. E aqui não estou falando mal do órgão ambiental, porque eu tenho uma boa relação com o chefe da FEPAM aqui, com o promotor de Santa Maria, com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Eles têm uma cabeça, uma mente mais aberta nesse sentido. Mas são diretrizes internas. Né? Pelo que eu vejo, estou falando assim, algumas coisas que a gente vê, é que se tem uma mente mais punitiva do que orientação. Primeiro orientar, tentar... Né? Orienta, tem que fazer isso. A gente fala essa questão da água, tá? A gente sabe que é primordial, tanto é verdade de que o homem busca água em qualquer parte do universo, porque se houver água, haverá vida, né? Nós estamos em cima do segundo aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, né? O primeiro agora tem lá no Pará, parece. Tá? Aí fica essa... e como te falei, eu morei 15 anos lá em Manhovena, mas a minha família é do Alegrete, eu acompanho meus tios, eu desde pequeno ia para o campo, né? Até para fazer um açude hoje é complicado, para te reter a água é complicado. Sim, é necessário uma outorga, né? Aí eu te digo, choveu 1000 milímetros, quanto dessa água ficou depositada para, de repente, ajudar para que não tire dos rios, possa ter na sua propriedade, né? Fazer frente a uma seca de 3 anos. É só proibido. Não há um trabalho... Não, peraí, gente, vamos conscientizar. Tu pode realmente fazer, tem que ter um cuidado, que não fique em local perigoso, que não vai estourar uma barragem, vai dar problema. Né? E se perde por discussões ideológicas, e, ao meu ver, e desculpa por dizer uma asneira aqui, mas eu sou um pouco leigo, nem tanto, né? Mas se preocupa mais em punir do que orientar. É mais ou menos nesse caminho? É mais ou menos nesse caminho, com certeza. Inclusive, eu estou pesquisando nesse sentido. O que hoje no Rio Grande do Sul nós temos de incentivos e orientações para esse produtor rural. Recentemente, eu digo recentemente porque fez um ano em setembro, foi criada uma legislação estadual que deu origem ao PEPSA. O que é o PEPSA? É um programa estadual de pagamentos por serviços ambientais. O que é isso? Eles estimulam financeiramente para que produtores, ou enfim, produtores rurais no geral, tenham mais, façam mais o reflorestamento, ou tenham mais mata nativa, façam um plantio de mata nativa, muito para reter carbono. Hoje se fala muito em mercado de carbono, que eles estão regulamentando, mas o mercado voluntário ainda não foi regulamentado. Mas isso também é uma porta possível para o produtor rural ter um retorno financeiro. Hoje você fala em agroflorestas, tenho clientes que têm agroflorestas. O que são agroflorestas? A minha cliente em específico, 70% da propriedade dela é mata nativa. E ela planta açaí, planta ananás, que é parecido com abacaxi, ela tem bananeira, tem tudo isso no mesmo ecossistema. Ela tem uma jabuticabeira que, segundo ela, dá 4 vezes ao ano a jabuticaba. De tão rico aquele ambiente ali. Qual o proveito que ela tira disso? Além dela estar contribuindo para o meio ambiente, estimulando, né, essa preservação natural, ela pode pegar esses alimentos e vendê-los. Né? Então, ela consegue fazer uma agricultura sustentável ali mesmo. Então, ela replanta enfim. Então, isso é uma forma, sim, de incentivo. Né? Ou existe a possibilidade também de intercalar o plantio de... as áreas, no caso, né? A área para plantio de soja, enfim, de algum outro grão. A mata nativa, mais o plantio, e assim para quê? Para proteger, enfim, tem N questões que não são faladas, mas que existe hoje um regulamento, assim, muito ainda novo, tênue, né? Tênue, que as pessoas não têm conhecimento, e assim, são poucos os casos ainda no Rio Grande do Sul que tem um retorno. Eu sei, em Veracruz, eu sei que tem um projeto de proteção das águas, onde as pessoas são incentivadas ali nas suas propriedades, né, a proteger a nascente, enfim, a água que corre ali, as áreas de preservação, recebem um incentivo por isso. E tem também, se não me engano, em Pelotas, um projeto, mas são as universidades que tomam essa iniciativa. Né? E esse é outro ponto que depois a gente vai tocar nesse assunto, mas voltando agora um pouco a Lisandra, em cima disso que tu colocou, Ana, que é o Rio Grande do Sul, né, que por muito tempo ficou naquele plantio, era arroz, né, soja
E se cobrava muito disso, né? Vocês têm que ser mais criativos. Hoje a gente vê aí no famoso Paralelo 31, né? Vinho de excelente qualidade. Azeite de oliva hoje do estado é fantástico. Está entre os melhores do mundo. Né? Rosário do Sul plantando cítricos, né? Porque é uma terra de areia. Esses morros de Caçapava que estavam tudo ociosos, e aqui na Quarta Colônia, aqui na região, né? Nós Pecan, na região de Cachoeira e Santa Maria, tendo, né? A soja convivendo hoje com outras, está entrando na fronteira. O único município que ainda está resistente é Uruguaiana, que tradicionalmente é arroz, né, pelas suas várzeas. Mas essa diversificação vem em cima do que a Ana está falando, né? Isso leva um tempo, porque a história do Rio Grande, e eu digo assim, as pessoas, quando talvez façam leis, não vê a história do Estado. Como é que foi formado o Estado do Rio Grande? Uma fronteira que não tinha uma divisão, a não ser o Uruguai, mas com o Uruguai ela era uma fronteira incerta, se davam glebas de terra, tu vai ser o patrão na época de paz e o soldado na época de guerra. Sim. Né? Vai criar gado para poder... E era o que tinha aqui quando nasceu o gaúcho. E até tu mudar essa cultura, né? E eu conversava agora há pouco com a Giovana, né? A fronteira, quem é que vai para lá plantar? É o italiano, é o alemão. O pelo duro ele era acostumado a ter um cavalinho para campear no final do dia. Ele vai campear e vende metade do boi e compra verdura lá na cidade. Ele leva um certo tempo, né? Mas isso está mudando, né? Tá mudando. As novas gerações agora, eu acho que está deixando entrar mais a tecnologia, está procurando mais recursos, mais informações, né? Tanto que nem a doutora falou. Existem leis que a gente não sabe nem como vai fazer para se adequar a essas leis, porque ninguém sabe explicar, só sabe chegar e multar, né? Então, essa orientação está faltando, mas as novas gerações estão abertas, tanto que se tu for ver essas tecnologias que estão entrando, esses produtos novos, a noz, a oliveira, né, os cítricos, toda essa parte é todo o pessoal mais novo que está vindo. As culturas mesmo, a de soja mesmo que tu vai, ou arroz, tu está usando produtos, sementes mais vigorosas, sementes que dão mais rápido, né? Elas são bem melhores do que as antigamente. Antigamente, se tu ia colher uma lavoura, te dava 35 sacos por hectare, tu tinha que levantar as mãos para o céu, que era um absurdo. Hoje em dia, tu vai em uma lavoura, tu consegue colher até quase 100, 100 e poucos por hectare. Aqui no Rio Grande do Sul, não é uma coisa longe de nós, né? Então, eu acho que a gente está melhorando a semente, está melhorando o cultivo, está vindo com tecnologias novas. Não é pensar assim, tu está com tecnologia, mas é o maquinário? Não. A tecnologia não é só o maquinário. Sim, hoje o pessoal está tentando criar uma soja com o mínimo de folha necessária para dar segurança, mas que também diminua a dificuldade de tu usar um produto que chegue realmente onde precisa. Tu diminui a folha, de repente tu diminui a quantidade de produtos, né? A gota vai ser mais eficaz. Né? Então são buscas de conseguir um produto mais eficiente, né? Com melhor produtividade, com melhor resultado. Tu falaste, Ana, na questão das universidades, né? E tu é bem mais nova do que nós, né? Que eu, principalmente, já está vindo agora. A gente sabe que hoje o Brasil e o Rio Grande do Sul tem grandes... Nós estamos aqui em Santa Maria e nós sabemos que a nossa FSM, os cursos da área rural são considerados os melhores do Brasil. Tá? E temos outras opções. O que tu vê dessa distância? Quem tem mais, se é para dizer culpa, mas... dessa dificuldade, dessa distância do homem do campo, do cara que se forma, de chegar mais próximo e se ajudarem mais. Porque só aqui em Santa Maria nós temos uma Agitec que tem mais de 40 startups ali. Tu falava na questão do gado. A primeira criada aqui foi 2 meninos que criaram aquele colar, né, que sabe a hora que o gado está dormindo, que ele está ganhando peso. Aqui de Santa Maria. A que se deve isso? Ainda essa dificuldade da universidade, dos alunos, dessa expertise de chegar mais próximo do produtor? Acredito. Esses tempos teve em Santa Maria aqui o Summit, né? E eu participei do Sala de Debates e nós estávamos comentando justamente isso. O quão importante foi aquele evento para trazer esses jovens,
das incubadoras, principalmente, para mostrar e conectar com os empresários da cidade e cidadãos comuns, né, e estudantes, para justamente haver esse match, né, essa interligação entre eles. O estudante ele tem que ter esse contato em algum momento. Claro que estudantes da área rural, né? Hoje nós temos ali na UFSM projetos nesse sentido, eles são realmente engajados. Mas enfim, eu não sei bem em que contexto que tu menciona isso. Por exemplo, eu estou pretendo ingressar no mestrado da Engenharia de Produção. E as pessoas me questionam, mas por que, Ana, que tu não vai fazer um mestrado na área do direito, se é a área da tua formação, né? E é justamente para visualizar uma forma, saída daquele tradicional do direito, porque eu tenho essa visão, tanto que eu fui para a área ambiental, que é totalmente diferente da área que eu estudei no direito na faculdade, né? Então, uma visão mais de mercado, de negócio, de colocar em prática, né? Porque eu identifiquei o que é questões do meu cliente, do produtor rural, que eu, como advogada, eu me sinto engessada. E o que eu posso ajudar para resolver essa dor, né? E eu acredito que nesse mestrado eu vou conseguir pesquisar nesse sentido, justamente para trazer... O que eu te coloquei assim, que a gente sempre sente que é uma distância ainda entre da academia com a produção, né? Claro. Se produz muito dentro da academia, né? E a gente sabe que hoje, se tu for estudar, tu vai receber dentro de uma academia, por melhor que seja, 40%, 50% de conhecimento. Se tu ficar só com aquilo, tu está fadada a não ir para frente. Tu precisa do mercado, né? Sim. E essa distância de chegar no mercado hoje, né? Justamente, hoje é muito teórico, né? Você coloca em prática. Tanto que, aqui na minha experiência, eu me formei em Direito, cheguei a ter uma disciplina de Direito Ambiental, mas na época não era uma área que eu pretendia seguir. Tanto que eu me formei em 2018, e segui na área criminal, muito por influência do meu pai, que é delegado de polícia. Mas quando eu saí e visualizei o mercado de trabalho e as oportunidades que ali nele estavam, me surgiu a possibilidade de trabalhar na área ambiental. A primeira coisa que eu fiz foi, além de fazer a especialização na área ambiental, fui fazer um curso de auditoria e perícia ambiental. Veja, eu nem posso assinar um laudo, porque eu sou advogada. Mas o primeiro passo que eu dei foi me aproximar do público que eu quero trabalhar, que é o que engenheiros da área ambiental, florestal, geólogos, biólogos, aprender a língua do meu cliente. Como que eu vou fazer uma defesa ambiental sem ter o básico ali? Claro que eu não me aprofundei nesses conhecimentos porque não é a minha área, mas o básico eu tive um contato. Dali surgiram networkings, ali eu tenho parceiros que hoje eu trabalho, que me aproximaram mais desse mercado, dos produtores. Depois eu fiz uma especialização em Goiás. Por quê? Porque lá o ambiental não que não seja, mas é diferente a visão do negócio, sabe? Eu tive professores de Goiás, do Mato Grosso, Minas Gerais. Poxa, advogados renomados, né? E tive contato com produtores rurais da região também, de lá para cima, né? Então, justamente para ter esse contato. Por quê? Porque na academia a gente não tem isso. Vai formar advogado, vai cuidar só da parte de leis, né? Parece que advogado é só para cuidar de criminoso. Para mim seria muito cômodo, né? Eu sentar só com o meu computador na legislação ali e falar só aquilo. Agora eu preciso ter uma visão ampla, né, para interpretar a legislação, para identificar, olha, qual o incentivo que o meu cliente está tendo para ele procurar a regularização de forma voluntária. Lisandra, eu até fui aqui na Câmara de Vereadores da Maria esses dias, assistindo uma sessão, e alguém falou, porque o agronegócio é algo que não gera emprego, ele só planta e exporta. Desculpa a minha vã ignorância, mas eu tenho viajado bastante nos últimos meses aí, né? Com certeza não foram a Panambi, a Ibirubá, a Nometó, que não conhece uma Jacto, uma Jan, uma Vence Tudo, né? Porque o agro, ele planta, mas o que ele gera atrás de si, e hoje a indústria metal-mecânica no Rio Grande do Sul e no Brasil é algo fantástico. Né? Nós falamos de tecnologia, hoje um pulverizador, lá na fábrica, ele consegue saber se o cara está aplicando da maneira correta, na velocidade correta, na altura de barra correta. Né? Quem fala isso, que a agricultura é só exportar, não gera emprego, não conhece essa região daqui, principalmente esse daqui do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que pega todo o Rio Grande do Sul, né? Daí a gente volta para aquele lado, assim, o agricultor é aquele que vai lá, mexe na terra para plantar, não é.
A nossa preocupação em trazer qualidade com preços competitivos é muito maior. Então, tu tem que usar um produto e tu tem que empregar as pessoas corretas. Só que hoje em dia penso assim, eu quero um emprego. Mas tu tem qualificação? Tu sabe mexer numa máquina dessas? Sabe dirigir? Porque não é só sentar ali. Não. Né? Ela tem... O piloto, para começo de conversa, se não quiser ficar sentado ali dentro, não precisa. Não. Né? Mas e tu tem um estudo mínimo possível para saber entender tudo aquilo ali que diz naquela tela, que é uma tela enorme, que está lá dizendo, tu aperta aqui, tu aperta ali, tu vai para frente, tu vai para trás, tu baixa, tu levanta, né? Quanto que está botando por cauda, tem corte de exceção, se ele passou por cima, assim, que nem o pessoal diz assim, mas vai matar o pasto lá do vizinho. Não. Se ele sabe o que ele está fazendo com a máquina dele, ela tem corte de exceção. Se ela já passou num lugar, ela não, quando ela estiver passando, aquela seção vai se desligar, vai cortar. Com certeza. Bom, a gente falou no início, né, de que 1 hora parece muito tempo, né? Mas o tempo já corre. Já me deram aqui uma informação. Então, para a gente terminar, e eu já deixo aqui o convite, Ana, que volte outras vezes, né? Porque o assunto vai. Graças a Deus, o Campo Afora está tendo bons resultados, né? Rapidinho, principais desafios agora da advocacia ou do direito dentro do negócio rural? Hoje, eu ia comentar antes, vou aproveitar o gancho. A propriedade rural, ela é obrigatório o cadastro ambiental rural, né? Hoje, o produtor, ele faz esse cadastro, ele é autodeclaratório, só que nós temos uma questão. No Rio Grande do Sul, esse CAR, que é a abreviação, ele ainda não foi analisado. Quando começar a ser analisado, imagina os conflitos que vão haver. Sem falar de questão de vegetação, de estar registrado de forma errada, ou colocaram no CAR um local de reserva legal, que hoje 20% da propriedade tem que ser reserva legal, e se a pessoa interviu naquela reserva legal, pode gerar uma auto de infração, enfim, N possibilidades. Além de sobreposições de CAR de vizinhos, né, que fizeram de forma errada. Então, imagina as situações que vão surgir a partir disso. Já temos análises em alguns estados do país. Hoje eu estava vendo uma notícia que cerca de 70% no estado do Paraná já foi analisado, mas no Rio Grande do Sul nós ainda não temos essa previsão. Então isso com certeza é um desafio do produtor daqui para frente, e eu vejo isso como um desafio não, mas um olhar atento meu como advogada dessa área, que eu vou precisar tomar daqui para frente, com certeza. A gente entende porque o Paraná está anos-luz à frente do Rio Grande do Sul, né? Minha amiga Elisandra, mais vezes obrigado pela presença, parabéns por ser essa mulher forte, né? E aquilo que a gente está desmistificando hoje, não é aquela mulher que vai lá só para mandar, né? Não. Tu me disse, tu sobe no trator, sobe na colheitadeira, sobe ali no pulverizador, se precisar andar a cavalo e ir lá no campo, tu vai, né? Sem perder o charme e a beleza e a elegância. Com certeza, agradecer mais uma vez, né, por estar aqui, por fazer parte desse programa maravilhoso, com uma audiência enorme. Meus parabéns para ti também, que conduz maravilhosamente bem. Como tu perguntou, né, desafios, temos desafios, porque a gente quer produzir cada vez mais, cada vez melhor, de forma sustentável, que é o principal, né? Protegendo sempre as nascentes, a nossa mata, os nossos campos, produzindo carne de qualidade, e as sementes também, produzindo sementes cada vez mais vigorosas e de qualidade, né? Então, é um desafio constante para o agricultor, é o setor que começa tudo. É nós que impulsionamos o resto, né? Que nem eu digo assim, não é a caixinha de leite, não está lá no mercado. Não dá em árvore. Não dá em árvore. E não dá lá na prateleira do mercado. Não. É um produtor que passou vários anos cuidando da vaquinha dele lá para poder melhorar, para dar leite de excelente qualidade, porque tudo é procurado, né? Tudo é cronometrado, né? Que nem diz assim, tem o CAR hoje, tem que ter, todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter o gel, todo mundo tem que ter. É rastreável, isso é o gado rastreável, as terras todas têm que ser rastreáveis. Não é dizer só a doutora aqui que ela vai cuidar para nós não termos mais tanta notificação, né? Mas
Isso aí todo mundo tem que fazer, todo mundo vai passar por isso. Então, esse é os desafios que a gente tem que enfrentar, de cada vez melhorar para amanhã, para as futuras gerações, fazer melhor ainda. Né? Eu acho que seria por aí. Meu muito obrigado. Lisandra Rocha, a nossa empresária do agro, Ana Luísa Arigoni, leva um abraço ao pai, né? Pode deixar, uma pessoa que a gente tem o máximo carinho por ele, por uma história que a gente viveu juntos aí. Né? Rapidinho, tem bastante campo para quem quiser fazer direito ambiental? Recomendaria? Nossa, é uma área super nova, eu digo nova porque é algo que os colegas ainda não exploram. Imagine, nesse tópico que eu falei do CAR, quantas demandas irão surgir. Então, é uma área, assim, a ser muito bem explorada. Eu te falo isso porque minha filha é advogada e está indo para a área do agro, né? Até porque o esposo é engenheiro agrônomo e eu digo assim, vai, né? Eu acho que não tem que estar tirando bandido da cadeia, eu acho que tem outras coisas que o direito pode fazer, tá certo? Nosso último programa antes do Natal, então desejar um Feliz Natal para todos vocês aí. A gente volta daqui a 15 dias falando desse mercado gigante que se chama agronegócio, porque se o campo parar, quem vai comer na cidade? E como disse meu amigo Mânica, né, diretor da Cotrijal, o Brasil tem a maior moeda de troca do mundo, que é arroz com feijão. Um dia que a gente se der conta disso, todo mundo trabalhar em função disso, o Brasil vai ser realmente aquilo que ele é, o maior celeiro do mundo. Um abraço, voltamos daqui a 15 dias. Obrigado! Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.